Meu nome é Denivaldo Oliveira, mas aqui na minha cidade todos me chamam de Denê de Angelito. Tenho 52 anos e nunca tive qualquer experiência com o sobrenatural, mas não duvido de nada que é relatado, pois meu pai trabalhou boa parte de sua vida como coveiro e ele nos fala que, diferente do que as pessoas imaginam, os cemitérios são cheios de vida. Não como a gente conhece, mas de uma maneira sobrenatural. Ele sempre nos diz que vultos, vozes e risadas são rotineiras, tanto que ele nem se importava mais quando aconteciam esses fenômenos. Porém, outras coisas macabras apareciam de vez em quando, e nesse caso ele tinha medo, pois com certeza eram demônios vindo do próprio inferno. Atualmente ele já está aposentado, mas durante muitos anos, além de ser coveiro de uma pequena cidade do Maranhão, ele ainda acumulava a função de zelador, porque na cidade não morria nem 20 pessoas por ano naquela época. Como zelador, ele fazia a capina dos matos, pintava o muro e cuidava da estrutura de modo geral, e de vez em quando ganhava um trocado por fora para lavar alguns túmulos e cuidar de alguns mausoléus que pertenciam a famílias tradicionais do município. O cemitério não tinha iluminação, por isso os sepultamentos eram realizados durante o dia. Mas meu pai notou que naquele ano começou a aparecer alguns buracos próximos de algumas covas mais novas. Ele então comentou com seu Antônio, que na época ajudava ele no serviço. Seu Antônio achou que poderia ser um tatu-peba, pois esse tatu tem fama de comer carniça, e lá embaixo da terra do cemitério o que não faltava era corpo em decomposição. Seu Antônio morava na última casa da rua que dava acesso ao cemitério, que ficava fora da cidade. E passado alguns dias, morreu uma senhora já idosa, e eles sepultaram-na ao final da tarde. E logo após o sepultamento, todas as pessoas foram embora. Ficaram apenas meu pai e o seu Antônio. Meu pai pediu que o seu Antônio guardasse as ferramentas no quartinho, que ficava no fundo do cemitério, que ele já ia embora. Seu Antônio saiu para guardar as ferramentas, ficando apenas ele lá. E a essa altura já estava bem escuro. No outro dia, por volta das 8 da manhã, meu pai chegou na casa do seu Antônio e chamou ele para ir encapinar o mato do cemitério. Mas percebeu que seu Antônio estava estranho, cheio de rodeios. Então meu pai perguntou se aconteceu alguma coisa. E ele ficou sem querer falar, mas depois de um tempo resolveu abrir o bico. Seu Antônio disse para meu pai que na noite anterior, quando ele estava no fundo do cemitério guardando as ferramentas, ele viu um bicho feio em cima do pé de oiti. Como estava escuro, ele não conseguiu ver direito, mas com certeza não era coisa boa. E para piorar, quando ele passou perto, escutou tipo um rosnado. Ele nem olhou para trás e saiu correndo. Meu pai não duvidou, pois ele mesmo já tinha visto e ouvido muita coisa lá dentro durante o dia. Imagina durante a noite no escuro. Em todo caso, eles foram para o serviço. Andaram por cerca de 5 minutos até chegar ao cemitério. E quando chegaram lá, não viram nada de anormal. Eles limparam bastante o mato e perto do meio-dia eles foram guardar as ferramentas e passaram próximo à cova da senhora que tinha morrido recentemente e notaram que ao lado tinha um buraco. Na hora, meu pai arrepiou os pelos, sentiu um calafrio, olhou para todos os lados, mas não viu ninguém. Como já era hora de almoço, eles foram embora. E no caminho, meu pai perguntou se seu Antônio tinha coragem de descobrir que marmota ele viu na noite anterior, pois meu pai desconfiou que fosse a mesma criatura que estava fazendo os buracos, pois os mesmos só apareciam próximo às sepulturas novas.
Combinaram então de passar a noite de tocaia e por isso não voltaram à tarde para trabalhar. Quando escureceu, meu pai e seu Antônio pegaram uma lanterna, água e uma espingarda velha e foram passar a noite no cemitério. Assim que chegaram lá, deram uma volta fazendo uma ronda, andando entre as sepulturas, e não viram e nem ouviram nada. Eles ficavam um tempo dentro do quarto onde guardavam as ferramentas e de vez em quando saíam para verificar se avistavam alguma coisa andando no cemitério ou sobre as árvores. Aquela noite foi bem tranquila e quando já era por volta das 4 da manhã, eles resolveram ir embora sem ver nada de sobrenatural. Nos dias seguintes também não aconteceu nada de sobrenatural, mas também não morreu ninguém na cidade. Então o meu pai concluiu que a criatura só aparecia quando tinha corpo recente, e assim eles se prepararam para fazer uma tocaia no dia que alguém morresse e fosse enterrado no cemitério. Por sorte, ficou quase 2 meses sem que ninguém falecesse, mas no mês de agosto daquele ano, um rapaz, filho da cidade, mas que estava morando na capital para estudar, se acidentou e não resistiu e acabou morrendo. Aquele dia foi um clamor só, pois a família dele era de gente decente. Ele também, apesar de jovem, era bem atencioso com todo mundo. O que mais chamava atenção era que ele, mesmo tendo uma condição financeira privilegiada, ele tratava todo mundo por igual. E 2 vezes por semana, na hora do meio-dia, a casa parecia um restaurante, pois muita gente aparecia lá para almoçar. Na varanda dos fundos tinha uma mesa bem grande, com 2 bancos de madeira nas laterais. E o seu Walter, o pai do rapaz, sentava na cabeceira da mesa e ficava conversando e dando atenção a todos. Ele falava que quem já passou fome sabe quanto dói, e por isso ele fazia aquela boa ação. No outro dia, por volta das 5 da tarde, aconteceu o sepultamento. E depois que todos saíram do cemitério, seu Antônio e meu pai ficaram lá para ver se descobria o que ou quem estava fazendo aqueles buracos. Inicialmente, eles ficaram escondidos no quartinho, e de lá conseguiam ver a sepultura do rapaz, que ficava a cerca de 30 metros do local que eles estavam. O tempo foi passando e nada da criatura aparecer. Mas quando estava perto das 10 horas da noite, meu pai precisou sair para aliviar a bexiga. E quando estava do lado de fora, ele viu passar voando sobre ele um ser que lembrava um morcego. Porém, era do tamanho de um menino de 11 ou 12 anos de idade. Pousou sobre a árvore que ficava próxima à sepultura. Rapidamente, ele correu de volta para dentro do quartinho e falou com seu Antônio que tinha visto o bicho. Meu pai ficou com muito medo e rezava todas as rezas que ele se lembrava, e se arrependeu de se meter com o que ele não tinha conhecimento. A coisa desceu da árvore, ficou em pé ao lado da cova do rapaz. Com as vistas apuradas, meu pai viu melhor a criatura. Ela tinha asas igual morcego. Tinha um corpo que lembrava um homem, baixo, magro, porém barrigudo, e que seu rosto lembrava um tamanduá com um focinho comprido, e os seus dedos eram garras bem grandes. A criatura cavou um buraco próximo à sepultura e colocou o focinho grande e comprido para dentro. Nessa hora, meu pai se encheu de coragem, pegou a espingarda velha e deu um tiro naquela coisa, mas que aparentemente não a feriu. A coisa então tirou o focinho do buraco, olhou para o meu pai, balbuciou algumas palavras e em seguida soltou um grito horrível e começou a balançar as asas. Meu pai correu para dentro do quartinho e a coisa veio até a porta e começou a golpear. Sem muito esforço, as garras da criatura conseguiu arrebentar a madeira da porta. Nessa hora, meu pai e seu Antônio pensaram que iriam morrer, pois ele não conseguia lutar contra aquele ser demoníaco. Apesar de aparentemente frágil, era muito forte. Quando a criatura já estava quase entrando no quartinho, o meu pai viu um clarão e em seguida
a criatura saiu de frente à porta e foi para o lado. Meu pai nem seu Antônio tiveram coragem de sair lá de dentro e ficaram apenas orando. Pelo que meu pai nos conta, ele sentiu como se a criatura estivesse lutando contra alguém. Mesmo assim, ele ficou lá dentro, trancado, morrendo de medo, até que se fez um silêncio e parece que tudo voltou ao normal, com exceção era a claridade, bem atípica. Depois de alguns minutos, ele e o seu Antônio saíram do quartinho e viram algumas pessoas andando entre as sepulturas, mas essas pessoas estavam emitindo uma luz azulada no contorno de seus corpos. Meu pai disse que nessa hora ele não teve mais medo, muito pelo contrário, sentiu uma paz e segurança com a presença daqueles seres ali dentro. No outro dia, ele e seu Antônio avisaram as autoridades e elas falaram na época com o padre. E depois de alguns dias, secretamente, alguns padres diferentes chegaram na cidade e durante as madrugadas faziam rituais no cemitério. E meu pai os acompanhava durante as cerimônias. Depois que eles fizeram os rituais, nunca mais o demônio apareceu no cemitério. Porém, meu pai disse que várias vezes ele via o jovem Pedro, que olhava para ele e dava um sorriso, como se estivesse agradecendo meu pai por não ter permitido que aquele demônio violasse o seu túmulo e os seus restos mortais. Até hoje, meu pai não sabe quem eram os seres de luz e tampouco o ser demoníaco. Mas depois de ouvir tantas histórias do meu pai, eu cheguei à conclusão que os cemitérios guardam muito mais do que corpos. Eles são portais para outras dimensões. Tá aí, galera, mais um relato sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.